Boa tarde, pessoal. Meio-dia e 46 no meu celular, um minutinho de atraso. Na verdade, eu entrei e saí. Talvez algumas pessoas possam ter visto isso, né? Eu entrei e saí porque eu queria organizar ali, colocar meu celular no 4G, porque a gente está com um probleminha aqui de conexão. Então já coloquei no 4G para não ter problemas, né, gente? Então sejam bem-vindos. Enquanto vocês entram, já estou aqui preparada para a nossa aula de hoje. Vocês viram que acho que eu estou gostando de dar aula, né? Oi, Sandra. Oi, Catiane. Oi, Maurício. Maurício é meu amigo. Saudade, Maurício. Vocês viram que eu ando gostando de dar aula, né? Esse horário de almoço, Hilda, seja bem-vinda. Esse horário realmente, perdão, é horário, pelo menos para mim, né? Mas como eu sempre deixo as nossas aulas e as lives gravadas, aqueles que não podem nesse horário, eles entram posteriormente e assistem a aula gravada no feed. Mas acho que eu tô empolgando, né, gente? Né, Sandra? Porque, ó, agora não tá sendo, vou iluminar aqui um pouquinho mais. O que vocês acham? Vocês estão me enxergando bem? Era para ser só quintas-feiras, né? Agora já tá tendo aula 2 vezes por semana. Nessa quinta, gente, dessa semana já, próxima quinta, nosso dia de aula, nós vamos ter a nossa aula meio-dia e 45 e teremos posteriormente, eu não consigo, não posso falar o horário para vocês agora, porque de fato eu não sei. Mas teremos 2 lives muito especiais na quinta-feira. A primeira delas vai ser a nossa aula mesmo, semanal, mas vai ser uma aula extremamente prática e vocês vão gostar. Vai ser uma aula muito especial. E na quinta-feira, é porque eu realmente não sei falar para vocês o horário ainda, tá? Mas na quinta-feira, no período da tarde, tá? No período da tarde, nós vamos ter desculpa, agora virou aula, né? Só falo aula. Nós vamos ter ou teremos uma live muito especial e muito interessante, com uma temática muito interessante, que é sobre comunicação nos meios digitais. Não é comigo, assim, eu vou estar na live, né? Claro, mas eu vou entrevistar, né? Fazer essa live com algumas pessoas que têm grande influência aí, ou aqui, né? No meio digital, Instagram, TikTok. Já tô dando uma dica, né? Quem tá aí seguindo meus stories sabe, né? Do que é que tá acontecendo no meu acampamento. Para quem não sabe, eu tenho um local de eventos e que é também um acampamento, e tá tendo um evento muito grande aqui nesse local. Então, na quinta-feira, eu estarei com algumas dessas pessoas conversando sobre essa temática. À tarde, meio-dia e 45, nossa aula normal. Outra coisa importante, recado importante para vocês. O pessoal tá perguntando, mas e a live refúgio? Tô fazendo, gente. Eu falei para vocês que sábado tinha live refúgio, não falei? Então, mas as lives refúgio não estão ficando gravadas. Então, se você quer participar, aí é só ao vivo mesmo, tá bom? Gravadas apenas as aulas. E todos os dias tem lá no feed do meu Instagram, né? Aqui do Instagram. E lá na minha página também de Facebook. E no YouTube. YouTube semanalmente, que são as nossas aulas. Não tem música lá, viu, gente? O pessoal tá me perguntando se não tem música lá. Não tem. Eu prometo para vocês que eu vou pensar sobre esse assunto. Mas todos os dias a gente tem aqui no Instagram postagens, né, sobre a nossa temática da semana, ok? Então aviso os dados, ó, pessoal aqui da minha equipe já entrou, já deu recado para eles aqui, viu, gente? Que quinta-feira nós teremos 2 coisas muito boas. A nossa aula vai ser uma aula muito boa, se preparem, vai ser top. E temos também na quinta-feira à tarde, teremos uma live também muito especial com uma galera aí que é da hora. Já até dei a dica para eles aqui, gente. Ainda bem que vocês entraram depois.
Eles sempre brigam comigo, gente. Falam que eu fico dando spoiler de tudo. Ah, mas eu amo dar spoiler mesmo. Para vocês já saberem, já se prepararem, se organizarem, né? Então eu disse para eles aqui, gente que eu falo, pessoal da minha equipe, né? Que quem me segue nos stores sabe que eu tenho um local de eventos, né? E tá tendo um evento bem interessante aqui nesse espaço. E na quinta-feira estarei fazendo alguma coisa relacionada a isso, a essa temática. Vamos lá então para nossa aula, né? Porque senão o tempo aqui ele voa, né? Voa. E ainda que o Instagram desse um tempo maior para nossa live, eu não conseguiria porque tem que atender depois. Nós falamos semana passada sobre depressão. Para quem está aqui assistindo essa aula agora, nós estamos trabalhando a temática de transtornos de humor. Transtornos de humor são todos os transtornos que se referem à esfera do humor, não é mesmo? A esfera dos afetos. Oi para todo mundo que tá entrando aí, tá? Se eu vou dar oi e falar, até postei lá nos meus stories, né, mais cedo. Hoje a medicação... Olha, tá vendo? Hoje a dicção está travadíssima. A sorte é que o meu humor tá soltíssimo. Hoje eu tô super bem humorada. Meu lado extrovertido tá bem aflorado hoje, porque eu sou introvertida, né? Mas lá no perfil comportamental, a minha introversão com a minha extroversão, elas estão quase 50%. Mas hoje o meu lado extrovertido tá mais para fora. Então, assim, a minha dicção hoje tá péssima, gente. Não sei porquê, minha língua tá travada. Mas o meu bom humor tá super solto, tá? Mas vamos à nossa aula, né, queridos? Se você teve dúvidas, semana passada eu não consegui responder as dúvidas, mas eu vou tentar ser mais breve nessa aula de hoje para a gente poder conversar aí e eu poder auxiliar vocês nas dúvidas, tá bom? E como quinta-feira vai ser uma live dentro dessa temática, uma aula dentro dessa temática, mas juntando as duas coisas, hoje eu vou falar com vocês sobre transtorno bipolar de humor, ok? Falamos sobre depressão e distimia na quinta-feira, então hoje eu vou já falar sobre transtorno de humor para que na quinta-feira a gente faça um fechamento de tudo isso, certo? Então olha só, o que é, né, transtorno bipolar de humor? Quem nunca, né? Já começa aqui com o meu quem nunca. Quem nunca virou e disse assim, credo, fulano é bipolar. Me conta aqui, algum de vocês já falou isso? Ou já conheceu, ou conhece, né? Alguém, ou até, às vezes até você mesmo, é aquele sobre os quais os outros falam, né? Nossa, fulano é bipolar. Ai, a Sara é bipolar. Isso é, por quê? São pessoas que oscilam um pouco aí no humor, né? No decorrer do dia. A hora tá muito alegre, a hora tá muito para baixo. Mas geralmente falam isso sobre pessoas que são mais impulsivas, né? Mas aí, ó, a Jussara tá levantando o dedinho aqui. É você que é assim, Jussara, ou conhece pessoas assim? Então, assim, né? Para falar sobre pessoas que são mais impulsivas, pessoas que são mais... né, que tem esse humor mais variável. Mas a gente precisa entender que, assim como eu falei sobre a depressão, não é mesmo? O transtorno bipolar de humor é uma doença. É uma doença psiquiátrica grave e que precisa de cuidados muito específicos, não é mesmo? Hoje, sumiu o nome da minha cabeça, gente, mas com a popularização do conhecimento na área da saúde, conhecimento das ciências, né? Hoje o Dr. Google responde tudo, mas popularizou-se muito os termos que nós usamos para designar algumas doenças, alguns sintomas. Então hoje, se está triste, está com depressão, né? Hoje, se a pessoa varia um pouco de humor, e às vezes é uma característica da personalidade dessa pessoa, não, fulano é bipolar. Então vamos entender um pouco sobre a bipolaridade, sobre o transtorno bipolar de humor, ou do humor, que é uma doença psiquiátrica, e de fato é uma doença. Por ser uma doença, não convém nós brincarmos, né? Então muitas vezes nós falamos, fulano é bipolar, ciclano é bipolar, mas nós estamos
rotulando. Eu falo muito aqui com vocês sobre rótulo. Precisamos tomar cuidado com os rótulos. Por quê? Porque a tendência é aquilo que nós ouvimos. Lembra? Vou lá voltar de novo. O que ouvimos, o que vemos, o ambiente que frequentamos, né, queridos? Tudo isso vai influenciar em quem nós somos. Então, assim, se as pessoas ou se eu fico ouvindo demais dos outros que eu sou bipolar ou que eu sou inconstante, a tendência é que eu tenha esse tipo de comportamento. Não que eu vá desencadear a doença, mas eu vou ter esse tipo de comportamento. Além de ser desrespeitoso, tanto com a pessoa quanto com aqueles que de fato têm o adoecimento e que, né, se tratam e lutam aí para ter um dia a dia com maior qualidade. Então, o transtorno bipolar. Qual é a marca do transtorno bipolar de humor, do humor? Vou aqui reduzir só em transtorno bipolar, tá? Vocês já sabem que é um transtorno do humor. Isso é um transtorno que está relacionado ao nosso humor ou ao nosso afeto. A principal característica é justamente a alternância, presta atenção porque isso é muito importante. Como saber, doutora Sara, diferenciar o transtorno bipolar de outros transtornos, como por exemplo até mesmo a depressão? Existe no transtorno bipolar, que é a antiga psicose maníaco-depressiva, existe uma alteração ou uma alternância entre a depressão, um estado de humor depressivo e um estado eufórico, que nós chamamos de euforia. Então, as crises, elas podem variar, assim como na depressão e em qualquer transtorno psiquiátrico, tá, gente? As crises, elas variam em intensidade, isso é, os sintomas, eles podem ser leves, moderados ou graves, em frequência. Isso é, quantas vezes esses episódios, nós chamamos de episódios, tá? E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Quantas vezes esses episódios, eles vêm e vão. E duração, quanto tempo cada episódio desse vai durar. Então, assim, o transtorno bipolar, ele é um distúrbio psiquiátrico muito complexo, na verdade. Ele é de difícil manejo, no sentido, difícil que eu falo aqui, no sentido de que precisa de um manejo bem complexo. O tratamento, ele é um tratamento complexo. E como eu disse, exatamente porque a característica mais marcante dele é essa alternância que às vezes ela é súbita, dos episódios de depressão com os episódios de euforia. E esses episódios de euforia nós chamamos de mania. Por isso lá, antigamente chamava-se psicose maníaco-depressiva. Psicose refere-se a alucinações e delírios. E a gente vai ver ali embaixo que o sintoma, o transtorno bipolar de humor, ele pode dar alucinações e delírios. Por isso, psicose maníaca vem da fase maníaca do transtorno, que é a fase de mania. Depressiva vem da fase depressiva do transtorno. Tá bom? Então, por isso, psicose maníaco-depressiva, mas hoje a gente chama de transtorno bipolar. Então, assim, existe uma alternância que às vezes é muito súbita entre a depressão e a mania, ou hipomania. O que é hipomania? São sintomas da mania, mas de uma forma um pouco mais branda e de períodos assintomáticos entre esses episódios. Então, assim, as crises, como eu disse, só recapitulando para nós continuarmos, elas precisam, e geralmente para o diagnóstico de diferencial, né? Nós chamamos de diagnóstico diferencial, isso é, para nós termos, de fato, o diagnóstico de transtorno bipolar, a primeira crise, ela precisa ser uma crise de mania e não uma crise de depressão. Se a pessoa tem primeiro uma crise de depressão, aí, por exemplo, começa a tomar a medicação e o humor ele eleva, geralmente isso pode ser consequência da medicação. Então, nós temos como critério diagnóstico que a primeira crise, ela seja uma crise de mania ou de hipomania. Daqui a pouco eu vou falar os sintomas, calma lá. Então, assim, quais são, né, os sintomas básicos de uma pessoa, ou o que uma pessoa que tem o transtorno de humor, ela apresenta como características? Exatamente uma flutuação do humor, e essa flutuação de humor, ela vai ter reflexos
muito negativos, na verdade, gente, sobre o comportamento dessa pessoa, sobre as atitudes, né, sobre a conduta dessa pessoa, sobre as relações interpessoais, no trabalho, na família, sobre o dia a dia dessa pessoa. Por quê? Porque a reação ou as reações que ela vai ter diante das situações vão ser sempre reações desproporcionais à realidade. É aquela pessoa que que aconteceu uma coisa mínima e de repente ela explode, você olha e fala assim, ou às vezes ela mesma reconhece, nossa, mas não havia necessidade, já viu? Não há necessidade de ter uma reação desse jeito. E muitas vezes também nem precisa ter essa situação adversa. Ou vocês lembram lá do gatilho? Nem precisa ter esse gatilho disparado para que essa pessoa tenha comportamentos e reações que são inadequadas, inapropriadas, exageradas, entendem? E em geral, o transtorno de humor bipolar, né, essa alteração, ela começa no final da adolescência, ali, meio da adolescência, a idade adulta, diferente da depressão, né? A depressão, ela não tem idade de início. O transtorno bipolar de humor, geralmente, ele começa ali da metade da adolescência, final da adolescência para início da idade adulta. Pergunta muito importante. Doutora Sara, crianças têm transtorno bipolar de humor? Sim, crianças apresentam transtorno bipolar de humor. Mas o que acontece? Existem duas correntes aí. Existem profissionais que diagnosticam, fazem o diagnóstico e fecham, né? Nós costumamos usar esse termo. Fecham o diagnóstico de transtorno bipolar em crianças. Mas uma parcela muito grande de profissionais prefere não fechar. Por quê? Exatamente porque se trata de um transtorno complexo, onde nós usamos medicação, não tem como não usar medicação, e crianças ainda estão em fase de desenvolvimento. Então, é um diagnóstico que não é tão simples de ser feito em crianças. Principalmente por quê? Porque os sintomas do transtorno bipolar em crianças, ele é muito semelhante aos sintomas da hiperatividade, né? Que hoje também todo mundo conhece. Então, os sintomas do transtorno TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são muitas vezes muito parecidos com o transtorno bipolar de humor. A criança ela é mais irritadiça, ela é mais nervosa, ela geralmente é agressiva, tem dificuldade de atenção. Então, por isso, eu, por exemplo, opto por não fechar um diagnóstico, entende? Fiz parte muitos anos da equipe de neuropsiquiatria infantil do Hospital das Clínicas aqui do estado de Goiás, e lá, até então, né, não sei como está agora, mas acredito que do mesmo jeito, nós não tínhamos o hábito de fechar diagnóstico de transtorno bipolar em crianças, a não ser que fosse, assim, extremamente evidente. Nós deixávamos o diagnóstico aberto, lógico, isso não vai implicar, gente, em dificuldade de tratamento não, tá? A criança é tratada do mesmo jeito, nós só não fechamos diagnóstico como no adulto. Olha como é complexo e como é sério. E como nós precisamos levar a sério o adoecimento psiquiátrico. Eu falei para vocês sobre a depressão e as consequências dela no cérebro, né? Pesquisas comprovam que pessoas que têm transtorno bipolar, elas têm uma diminuição muito grande, de uma média de 30 a 40% de diminuição da massa cinzenta do cérebro nas áreas que são ligadas ao autocontrole. Por isso, a pessoa que tem o transtorno bipolar de humor é uma pessoa mais impulsiva. Se eu tenho uma diminuição da área ou das áreas cerebrais que controla os impulsos que me dão o autocontrole, se eu tenho uma dificuldade nessas áreas, consequentemente, eu vou ter dificuldade em controlar meus impulsos. Estão conseguindo compreender? Por isso, a pessoa que tem o transtorno bipolar geralmente vai ser uma pessoa que vai ter um pouco mais de dificuldade de lidar com aquilo que
é inusitado, com aquilo com situações que a pegam de surpresa, com situações que a deixam irritadas. Geralmente, uma pessoa que não tem o transtorno, ela vai ter um pouco mais de controle. E a pessoa que tem o transtorno bipolar, não. Por quê? Porque o cérebro dela está alterado exatamente nas áreas, nas regiões que dão que são responsáveis por gerenciar o controle sobre os comportamentos e sobre as emoções. E repetindo, essa mudança acentuada de humor é a característica mais marcante do transtorno bipolar. Por isso é que a gente fala, né, pelo senso comum, a pessoa que é mais instável, fulano é bipolar. E, na verdade, nós não sabemos, assim como uma depressão, nós não sabemos a causa do transtorno bipolar, mas nós sabemos dessas alterações cerebrais que estão envolvidas, tá bom? Então, assim, em termos de sintomas, a pessoa ela pode ter alterações no humor, óbvio, né? Maior alteração é no humor, não é à toa que é um transtorno de humor, o que vai gerar ansiedade, apatia, muitas vezes, na fase depressiva. Então, olha só, o transtorno bipolar ele é caracterizado por duas fases. Uma fase depressiva, onde a pessoa vai ter todos aqueles sintomas da depressão, que foram falados na aula passada. E quando ela vai para a fase da mania, ela vai ter todos os sintomas da mania. Sintomas da mania: agressividade, impulsividade, uma alegria que é exagerada, não é aquela alegria normal, às vezes a gente fica, né, extasiado, muito alegre, mas é uma alegria que ela é patológica mesmo. A pessoa pode apresentar pensamentos de grandeza, acha que ela é superior aos outros, se acha muito bonita. Geralmente, se não for controlado, se a pessoa não estiver em tratamento, pode dar muito trabalho aos familiares e ter muito trabalho para si própria, porque né, quando os sintomas são uma fase de mania grave, ela compra tudo que vê pela frente. Eu já tive pacientes que tiveram problemas seríssimos de comprar casas porque estavam na fase maníaca e depois, né, claro, a gente intervém, faz laudo para mostrar na justiça que a pessoa estava numa fase maníaca, mas a pessoa faz tudo isso. Uma pessoa na fase maníaca, ela pode matar. A mania, ela tem uma característica, o transtorno bipolar de humor grave, ele tem uma característica que é muito importante e grave. Se não é um transtorno, pessoal, que se não tratado, ele compromete totalmente a qualidade de vida da pessoa, dos familiares, de quem convive. A pessoa que está com um transtorno, com um transtorno bipolar grave, se não tratado, ela começa a ter delírios. O que são delírios? O paciente ele começa a viver uma realidade que é uma realidade fantasiosa. Então, por exemplo, ele acha que um exemplo de delírio, né? Acha que é um enviado por Deus para salvar o mundo, ou tem delírios persecutórios, que está sendo perseguido por alienígenas, pela polícia, pela própria família. Aí é onde ele se torna agressivo e ele vai, para se defender, ele vai agredir e, dependendo do delírio, sim, pode intentar contra a vida de outra pessoa. E tem também as alucinações, que é enxergar coisas, ouvir vozes. Então, as vozes, elas vão dizer, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Entende? Eu tinha um paciente, contando até um caso para vocês. Eu trabalhei muitos anos dentro do hospital psiquiátrico, né? E um dia eu cheguei lá, um paciente meu, ele estava com um sobretudo, e o Goiânia é muito quente, aqui não tem inverno nunca, um sobretudo muito quente todo lá, e eu cheguei, fulano, o que está acontecendo com você? Uai, doutor, a senhora não está vendo que a gente está na Alemanha? Olha o frio, entendem? Isso é o delírio, né? E faz parte também as alucinações, ele pode estar vendo mesmo ali um cenário de neve, e até sente o frio. Muitos pacientes, lá era um lugar
aberto, tipo uma chácara, né, com muita planta, tinha um lago. Quantas vezes eu já não tive que tirar pacientes de biquíni que estavam no lago? Por quê? Porque para eles estavam em um spa. Entendem? Mas aqui eu estou falando de casos bem graves, tá bom? Então a pessoa ela começa a ter delírio de grandeza, tá? Quando ela tá na fase maníaca, se torna extremamente agressiva, extremamente irritadiça, compra tudo que vê pela frente, literalmente uma euforia. E é uma euforia que realmente você olha e sabe que não é normativa, né? Nós não falamos normal, nós falamos normativa. Não tá ali. Você sabe que a pessoa não está no estado convencional dela, tá? Quando tá na fase da depressão, descontentamento, desesperança, apreensão, culpa. Repito, a mudança, mudanças muito grandes de humor, perda de interesse, ou prazer em atividades, raiva, tristeza, mudanças comportamentais, sintomas comportamentais, já disse, agitação, agressividade, autolesão, a pessoa no momento que ela, principalmente na fase maníaca, o perigo da fase maníaca é a pessoa se autolesar por causa do alto grau de agitação e ansiedade. E na fase depressiva, o suicídio. Pacientes que têm transtorno bipolar têm alta tendência à tentativa de suicídio. Nossa, doutora Sara, por que você está falando sobre essas coisas aqui no seu Instagram? Porque nós precisamos entender, pessoal, para que nós possamos cuidar e sermos cuidados se nós percebemos esses sintomas em nós. Compreendem? Eu vejo muito e vi esses dias, meu Deus do céu, pessoas relatando, porque eu decidi que eu não vou mais ter depressão, parei de tomar as medicações, tem tantos dias e estou me sentindo muito bem. Vai sentir muito bem mesmo, gente. Parou de tomar medicação tem uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, vai se sentir muito bem. Mas lá na frente vai voltar e vai voltar arrebentando. Então, eu estou falando isso com você que me segue, que você sabe, eu sou uma profissional da área da saúde, eu sou uma pastora, eu sou uma pessoa que crê no poder da oração, que crê em milagres, mas o maior milagre, eu repito, é Deus ter dotado profissionais capacitados para cuidar de você. É óbvio que você vai parar de tomar medicação e vai se sentir bem, até porque você está numa fase que você está ali animado, mas vai chegar um dia em que vai desequilibrar tudo e vai vir pior. Então não cai nessa conversa não, gente. Não caia nessa conversa, isso é um alerta que eu te faço. Não caia, repito, oração é no começo, no meio e no fim. Em todo esse processo, assim como em todos os processos das nossas vidas, Deus está conosco, Ele é Emanuel. Ele sabe o que está acontecendo com você, mas é sua responsabilidade se tratar. É porque as pessoas falam assim, falando aqui sobre o que nós sempre conversamos, a autorresponsabilidade. Eu tenho poder de decisão, então eu decido que não vou mais me tratar e pelo poder mental eu vou me curar. Queridos, isso é ignorância. Isso não é autorresponsabilidade, isso é falta de responsabilidade e ignorância. Ter autorresponsabilidade é você dizer, eu vou orar, porque eu creio que Deus vai colocar na minha vida profissionais gabaritados e eu vou assumir a responsabilidade pelo meu autocuidado e vou me tratar. E vou me tratar. Isso sim é autorresponsabilidade e isso é fé. Isso é fé, isso é coragem, isso é esperança. Ok? Eu precisava fazer esse parênteses aqui, gente, porque não dá. Não dá. E eu estou aqui eu uso as minhas redes sociais para falar a verdade. Ok? Então vamos lá, sintomas comportamentais, vou voltar. Agitação, agressão, como eu disse, autolesão, que é o que nós falamos, né, que é automutilação, mas o termo certo é autolesão. Choro fácil, comportamentos de risco, geralmente quando a pessoa está na fase maníaca, como o impulso ele é maior do que o autocontrole, geralmente tem uma dificuldade de controlar os impulsos sexuais,
o impulso, qualquer tipo de impulso, né? Por isso se torna uma pessoa mais agressiva, inquietação, hiperatividade, impulsividade, irritabilidade. Estou só aqui repetindo para ficar bem gravado para vocês. Sintomas psicológicos: depressão, e o episódio de mania e a paranoia, que é o que eu falei para vocês, que vem pelas alucinações, as vozes que ouve, aquilo que vê, né? Aquilo que vê que eu falo aqui não é em relação às crenças mais não, tá, gente? É alucinação mesmo, ver coisas que na verdade não existem. E o delírio, né? Que é ir para uma realidade que não é uma realidade que existe. Alterações de peso, como em qualquer transtorno psiquiátrico, né? Ou perda de peso, ou aumento do peso. Alteração do sono, principalmente, olha, na fase maníaca, a insônia reina. Por quê? Por causa da agitação. Então, se você que está aí me ouvindo tem transtorno de humor, se começou com insônia demais, começa a observar se você não está mais agitado, mais ansioso, como é que está a sua... Nós falamos em agitação psicomotora. O que é agitação psicomotora? Vou te explicar aqui de uma maneira bem simples para você observar. Se você não está mais agitado mesmo, não está andando demais pela casa, fazendo coisas demais, sabe? Mas também, aí na fase depressiva, é muito comum, ou às vezes até na mania, uma fadiga, alteração da fala. A pessoa geralmente fala mais tranquilo, mas quando ela está na fase maníaca, eu estou dando ênfase aqui na fase maníaca, porque a fase depressiva, vocês já sabem os sintomas, né? Que foi a aula de semana passada, de quinta-feira. Uma fala extremamente acelerada, que às vezes outras pessoas nem conseguem entender o que a pessoa está falando, de tanto que essa fala ela é acelerada. Então, assim, pessoal, o que é muito importante nós entendermos aqui sobre o transtorno bipolar de humor? É uma doença séria, que requer cuidados. Não tem como. A depressão ainda é possível nós tratarmos apenas com psicoterapia. No caso do transtorno bipolar, não existe a possibilidade de não se usar a medicação. Tá bom? Geralmente, quais as medicações usadas? Estabilizadores de humor e antidepressivos. Lógico que eu não vou falar aqui nome de remédios, né? Porque não é ético. Mas estabilizadores de humor e antidepressivos. Às vezes, outras medicações, como, por exemplo, um antipsicótico, caso a pessoa esteja tendo alucinações e tendo delírios. E o tratamento ele é feito com acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico e tudo aquilo que eu já disse para vocês, que também teremos live sobre isso na próxima semana. A alimentação, a atividade física, rotina de sono. Então, doutora Sara, além da medicação e da psicoterapia, como é que eu posso me cuidar ou cuidar de alguém que tem transtorno bipolar? Uma rotina de atividades físicas, de descanso, assistir filmes, fazer atividades que você sente prazer ou que a pessoa, né, sinta prazer, ter uma rotina social. Gente, entenda uma coisa. Doutora Sara, o transtorno bipolar ele compromete a vida social? Compromete, se não tratado. Mas se você está em tratamento, você tem uma vida normal, uma qualidade de vida que é uma qualidade adequada, tá bom? São doenças que podem ser incapacitantes, mas não significa que se você tem o diagnóstico, você já está incapacitado. Ela é incapacitante, assim como a depressão e qualquer doença psiquiátrica, se você brincar, né? Como o parênteses que eu fiz aqui, se você levar desculpe o termo, pessoal, mas na ignorância. Se você for ignorante e ficar nessa de que com força de vontade eu vou vencer. Tá, tenha força de vontade mesmo, você precisa ter, mas é a força de vontade para procurar ajuda de especialistas que vão te indicar o melhor caminho e vão te acompanhar. E aí você vai ter uma qualidade de vida, às vezes até melhor do que de outras pessoas. Certo? Como lidar, doutora Sara, com uma pessoa que tem transtorno bipolar? Como familiar ou no trabalho, né? Porque você pode trabalhar, tá bom?
pode ter uma vida de trabalho normal, como eu disse, uma vida social normal, namorar, casar, ter filhos, ter família, normal, gente, não te impede, a doença não te impede de fazer nada disso não, tá bom? Mas olha só, separei aqui para vocês alguns pontos que eu quero ler. Primeiro, conheça o caso da pessoa, isso é, procure entender o diagnóstico. Estude, pesquise, converse com o psicólogo, com o médico que acompanha e até mesmo você que tem o diagnóstico. Procure entender a doença. Procure entender como está o tratamento, quais são os medicamentos que essa pessoa toma, né? Caso ela faça algo de algum medicamento para controlar os sintomas, e geralmente todos, 99,9% dos pacientes usarão medicação, né? Então é importante que a família, que os colegas de trabalho, eles fiquem atentos a isso, né? Ao comportamento, às reações durante o dia, às variações de humor, porque muitas vezes em casos graves de transtorno bipolar, a pessoa ela vai ter essa alteração de humor, às vezes, várias vezes no mesmo dia. Não é tão comum, geralmente ela fica períodos na fase depressiva e outros períodos na fase maníaca, tá? Mas pode ser que a gente chama isso de ciclotimia, porque existem categorizações do transtorno que eu não vou falar aqui, mas ela pode alterar aí o humor várias vezes ao dia ou várias vezes na semana, tá bom? Passo 2, evite discussões. Se você sabe que a pessoa tem uma doença que interfere no controle dos impulsos, então para que você vai ter discussões que vão desencadear um desconforto? Para ela, para você, para os outros colaboradores da empresa, para a família, isso é para todos, né, que estão ali no convívio. Então, por isso, evite ficar corrigindo, interrompendo quando ela está falando ou fazendo, dizendo coisas que vão irritá-la, né? São coisas que, na verdade, são básicas para o convívio humano, né, gente? Não é para lidar com uma pessoa que tem transtorno bipolar. Isso é para nós nos relacionarmos uns com os outros. Mas, ok, né? Isso aqui fica para outra live, fica para a live refúgio. Mas, assim, preze sempre pelo bem-estar e pela tranquilidade da equipe de trabalho, da família, pela boa convivência, certo? Passo número 3, fale com calma, principalmente se você perceber que a pessoa ela está agitada, que ela está irritada. Não procure evitar falas negativas, use mais falas positivas, um tom de voz mais adequado, evitando que a pessoa ela haja com impulsividade. Nós precisamos o tempo inteiro agir de forma a evitar que a pessoa tenha comportamentos impulsivos, tá bom? Seja criança, seja adulto, seja idoso, e tomar também cuidado no sentido de evitar situações de riscos, né? Isso é exatamente o que eu estou dizendo. Quem convive com pessoas que têm o transtorno bipolar, o mais importante aqui é você evitar situações que levem a pessoa a ter comportamentos impulsivos. Por quê? Porque comportamentos impulsivos, atitudes impensadas, inesperadas, elas vão trazer risco. Concordam? Tanto para o paciente quanto para quem está junto. Então, não tem porquê, né? Quarto, seja positivo. Então, assim, ainda que a pessoa ela tenha um transtorno, isso para qualquer transtorno psiquiátrico, gente, ela esteja, né, no caso do transtorno bipolar, em uma fase depressiva ou em uma fase maníaca, não culpe, não acuse. A pessoa ela tem uma doença. Assim como, de repente, você tem aí um diabetes, uma pressão alta, uma asma, né, que são doenças congênitas, da mesma forma são os transtornos psiquiátricos. Isso cabe a todos. Não acuse, não culpe, não acuse quando, por estar, por exemplo, na fase maníaca, ela tiver comportamentos impulsivos, ou quando ela estiver na fase depressiva, ela não conseguir ter o empenho que é necessário, que você espera que ela tenha no trabalho, não consiga levantar da cama,
sabe, ter um dia que para você seria um dia comum, normal, que ela não consiga ver cor, né? Eu sempre falo sobre isso, sobre colorir o dia, que ela não consiga colorir o dia. Tá tudo bem, vai passar, entende? Se você tem o diagnóstico de transtorno de humor, não tem problema, agiu com impulsividade hoje, tá tudo bem. Amanhã você pensa assim, ontem eu não consegui, mas hoje eu vou conseguir. Porque na verdade, gente, é um dia de cada vez, é um passo de cada vez, é de fato uma luta diária. Eu sou asmática e eu tenho uma luta diária, que é o quê? Tomar cuidado para não estar em ambientes que gerem em mim ou desencadeiem em mim crises de asma. Uma pessoa que tem transtorno bipolar de humor, tomar cuidado para não estar em ambientes que disparem em você as crises. Mesma coisa. Então, para quem está em volta, poxa, como é ruim eu chegar em um lugar onde as pessoas sabem que eu tenho asma e fumam do meu lado. Ou me criticam, ai, você é fresca porque você não vai, não entra aqui, não faz isso, não usa ar-condicionado. Poxa, eu sei da minha condição e eu sei como eu fico mal quando eu estou em crise. Da mesma forma, como a Ellen está falando aqui, empatia. Empatia é uma palavra que não existe mais, né? No nosso mundo hoje. Mas empatia, como eu disse para vocês, esses passos que eu estou lendo aqui para vocês, isso são passos ou são regrinhas, né, de conduta de vida. Não deveriam ser regras, né, ou sugestões de conduta para com pacientes que têm transtorno bipolar. E coloque-se à disposição para ajudar a pessoa, porque a verdade é que a pessoa já está sofrendo diante de... Pensa, a pessoa tem N emoções em um dia só. Fica indo e vindo um dia só. Você acha que é legal? Você acha que ela se sente confortável? Porque ela tem consciência dessa variação do humor. Mas ela simplesmente não consegue controlar. Repito, por quê? Porque as áreas cerebrais que são responsáveis pelo autocontrole, elas estão disfuncionais. Existe uma alteração, inclusive, estrutural. A pessoa, ela tem consciência, mas ela não consegue controlar. Então, caso ela precise de algo, não custa nada ser empático. Dê, nem que seja um ombro amigo para ouvi-la. Entende? Mas o mais importante, estou falando que hoje a minha língua está travada, mas o mais importante, conscientize-a e você também tenha consciência de que é necessário um acompanhamento profissional para que isso não se torne cada vez mais crônico e aí de difícil tratamento. Eu ia usar outro termo aqui, mas eu vou ser até mais branda na minha fala. Difícil tratamento. Não é, isso também não é falta de Deus, não é o que eu tenho falado em todas as minhas lives, não é hipótese alguma falta de Deus. Pelo contrário, né, disse e repito, Deus, ele está conosco em todo o tempo e o maior milagre já foi feito, ele capacitou profissionais para cuidar de você. Profissionais que desenvolveram a capacidade intelectual de estudar o cérebro, de estudar as emoções humanas, estudar o comportamento humano e te auxiliar nisso tudo. E por fim, quinto, não enfrente. Se a pessoa está em crise, gente, é muito diferente você enfrentar o seu colega que está com mimimi, né? Porque tem gente também que é mimimi. Você enfrentar o seu colega, ou seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seja lá quem, que tá com mimimi, do que você enfrentar uma pessoa que você sabe que tem um transtorno bipolar de humor. Você vai gerar problema. Ela não vai se controlar e ela vai ser agressiva. E geralmente ela vai ser agressiva com ela mesma. É muito mais fácil ela ser agressiva com ela mesma do que com você, exatamente por ter a consciência dessa variação de humor. Então ela vai lá, para autolesão, entende? E aí depois você vai se arrepender disso,
né? Então entenda o seu colega, entenda o seu familiar que sofre com o problema, faça o possível para desfrutar com essa pessoa e incentivá-la também a ter bons momentos. Mostre disposição, pergunte no que você pode ajudar, sabe? Auxilie, levando possibilidades, coisas diferentes para que essa pessoa se sinta melhor. Só que também não se responsabilize, tá bom? Não tome sobre você a responsabilidade por essa pessoa. Entende? A sua responsabilidade é ser empático, né? Mas também não comprometa a sua saúde mental por causa da outra pessoa. E não deixe que ela se faça de vítima. Ela não é uma vítima. Ela é uma pessoa que tem uma doença e que precisa se posicionar em se levantar e ir atrás de se cuidar. Tá bom? E observe a sua fala. Muitas vezes as pessoas duvidam, né, de alguém que diz que quer, por exemplo, cometer suicídio. Não duvide. Em qualquer caso, não duvide, mas especialmente no caso de pessoas que têm transtorno bipolar. Porque dentre os transtornos psiquiátricos, o que mais tem prevalência de tentativas de suicídio. Então, observe as falas, observe os sinais, observe aquilo que a pessoa comunica com o comportamento dela. E se você conhece alguém que sofre de transtorno bipolar, ou se você é alguém que tem o transtorno bipolar, né? De qualquer forma você lida com ela. Então eu quero te dizer uma coisa. Se essas dicas aqui, né? Que na verdade não são dicas. Se essa aula é importante, hoje eu quero falar isso muito sério com vocês. Esse trabalho, nem todo mundo gosta. Vocês acham que as pessoas gostam de entrar no Instagram e ficar ouvindo falar sobre doenças mentais? Claro que não. O povo quer falar sobre prosperidade, como ter alta performance, né? E por aí vai. Mas deixa eu te falar, isso é muito sério. Porque tem poucas pessoas e poucos profissionais, até porque nós não temos muito tempo, né? De estar fazendo lives, aulas, para conscientizar a população. E aí, sabe quem é que está tentando conscientizar a população? Pessoas que não têm gabarito para isso. Pesquisam lá no Dr. Google ou fazem aí, né? Não vou especificar, mas fazem aí essas formações de um final de semana e se intitulam gestores emocionais e sai falando abobrinha. Então, eu estou aqui sim fazendo um apelo a você hoje. Eu estou aqui dedicando o meu tempo para trazer a você psicoeducação, para que você cuide de você e dos seus. Então, se estas aulas elas têm sido pelo menos interessantes para você, então eu quero te pedir um favor mesmo, né? Para mim, para você, para a população. Como profissional da área, eu te digo, vocês não têm noção da quantidade de tentativas de suicídio que nós temos por dia. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que eu recebo em consultório, e agora no meu consultório virtual, né, por causa da pandemia, mas da quantidade de pessoas adoecidas. Por quê? Por falta de entendimento, ou porque caíram nas mãos dessas pessoas por aí afora, que não tem gabarito nenhum e prometem a cura em 3 dias, em 4 dias, dizem que para você ser curado basta você ter pensamento positivo. Não é por aí. Se fosse assim, gente, não existiriam doenças mentais mais, não é verdade? É só uma questão de ser inteligente e pensar, né? Então, assim, essa live vai ficar gravada, todas as minhas aulas e lives, menos a Refúgio, elas ficam gravadas no meu feed. Então compartilhe, vá lá, comente embaixo, por quê? Para que o algoritmo do Instagram, ele entenda que é um assunto relevante e compartilhe. Deixa lá um comentário, um lembrete, faça uma pergunta, né? Então assim, lembre-se
sempre de se lembrar, entende? De nunca esquecer de compartilhar esse conhecimento com amigos, nas suas redes sociais, com pessoas que precisam. Eu não tenho problema com isso, não. Pode pegar e pode compartilhar. Não tem problema, tá? Não precisa nem ser compartilhar para que ela venha no meu Instagram, baixa o vídeo e manda, de qualquer jeito. O importante é que esse conhecimento ele seja compartilhado. Sabe por quê? Vidas literalmente são salvas. Literalmente são salvas. Vocês estão ouvindo isso da boca de uma pessoa que trabalha com urgências psiquiátricas. Vocês estão ouvindo isso da boca de alguém que todos os dias trabalha com essa demanda, como profissional e como pastora. E você que está me ouvindo, não se coloque debaixo do jugo do medo e do preconceito, da estereotipia, dos estigmas. Não ache que você é culpado por estar doente, que você não é digno de frequentar um ambiente social porque está doente, que é pecado, é por causa do pecado que você está doente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você está doente porque está doente. Né? Todos nós temos problemas de saúde, repito, e eu não tenho dificuldade nenhuma em falar sobre os meus problemas de saúde. Se for assim, eu acho que eu sou a mais pecadora de todos que está aqui nessa live hoje. Por quê? Porque eu tenho um problema de saúde muito grave, muito sério, que acomete 1 a cada 150 mil pessoas. Então, tô lascada, né? Mas eu sei que o meu Deus é um Deus que me ama. Independentemente da minha doença, ele está muito mais preocupado comigo. Não que ele não se importe com o meu bem-estar, mas o que é a doença da minha carne e da minha alma comparado ao meu espírito vivificado pelo espírito dele? Então, a Adriane Arcanja está até citando aqui, ó, a minha hashtag, que faz tempo que eu não uso, né, gente? Faça parte dessa corrente, seja gente que cuida de gente, sejamos gente que cuida de gente. Como eu faço isso, doutora Sara? Eu não tenho o conhecimento. Ok, você não tem. Então, compartilhe o conhecimento que eu estou oferecendo a vocês aqui. Ok? Agora eu quero continuar, né? Que hoje eu quero continuar lendo os comentários. Se você tiver alguma dúvida, essa é a hora. Ó, dúvida importante. Doutora Sara, eu posso beber fazendo tratamento? Não faça isso, não é bom, não é adequado. Por quê? Principalmente porque uma das medicações usadas é o lítio, que geralmente é associado à bebida alcoólica, vai dar um problema aí para você, tá? Então não bebe não. Ah, eu vou parar não vou usar a medicação porque dá alteração na minha libido, né? Para os casados aqui, tá? Agora eu tô falando como pastora, para os casados. Algumas medicações dão sim, tá? Mas aí é só uma questão de conversar com o médico, trocar a medicação. Mas assim como a medicação ela pode dar uma redução na libido, a própria depressão, transtorno bipolar também dão, entende? Então a gente nem pode, nem tem como às vezes saber se é a medicação ou se é o próprio transtorno. Ah, eu não vou tomar porque engorda. Também, claro, existem algumas medicações que elas vão dar um aumento de peso mesmo, mas às vezes um maior aumento de peso não é pela medicação, é porque como você se sente bem, você come mais, ou porque está ansioso, vai comer mais. Deixa eu ver aqui. Obrigada, doutora Sara, muito grata por esse tempo, já me ajudou muito tudo que eu ouvi aqui. Obrigada, Eilen. Parabéns. Quando a pessoa não aceita tratamento, aí é difícil, né? Conscientização. Manda essa live aqui para ela. A hora que ela descobrir o quão sério é ela não se tratar, eu te dou certeza que ela vai pensar novamente. Eu sempre compartilho para ajudar outras pessoas. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada por compartilhar. Você está sendo gente que cuida de gente. O difícil, doutor, é a pessoa não aceitar que tem um problema e precisa de tratamento. Então, exatamente, Esse realmente é um problema, mas geralmente é um problema maior de pessoas que têm alteração de consciência, que são os delírios, as alucinações. Elas de fato nem sabem que estão doentes,
Mas uma pessoa que tem depressão, que tem o próprio transtorno bipolar, ela sabe que tem alguma coisa que não tá legal. Mas muitas vezes não procura e não aceita tratamento, nem é porque não reconhece que tem um problema, mas é por causa do preconceito que existe em cima, né? Quantos pacientes eu recebo, gente, que chegam no consultório, olha, ninguém lá no meu trabalho pode saber, porque senão eu vou ser despedido. A minha esposa não pode saber que eu tô aqui, doutora, porque senão eu vou ter problema. Meu pastor não pode saber, ou pastores, como eu sou pastor, eu atendo muitos pastores, né? Nossa, se a minha igreja souber que eu estou fazendo tratamento, que eu estou no psicólogo, meu Deus do céu. Estigmatização. Isso torna tudo mais difícil. Só que aí é o que eu digo. Aí cabe a você colocar na balança e ponderar. O que vale mais a pena? Né? Colocar aqui ó, os ônus e os bônus. O que vale mais a pena? Você dar atenção ao preconceito de outros e sofrer, inclusive correndo sim risco de vida, ou você deixar o preconceito dos outros para lá, até porque eu acredito que quem te trata com preconceito não está te respeitando e nem te ama. Então, deixar para lá e cuidar da sua vida para que você tenha qualidade de vida. Cabe a você decidir, né? Não aceito o problema. Então, é isso aí. Gente, temos 2 minutos. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Se você está passando por um momento assim, precisa de ajuda ou quer um acolhimento, manda mensagem no direct. Nós temos um grupo de acolhimento, que é o grupo Refúgio. E vai ser um prazer ter você aí no nosso grupo, tá? Ali eu estou todos os dias promovendo atividades, levando conhecimento, compartilhando palavras para auxiliar pessoas que estão passando por um momento difícil, tá bom? Mulher de pastor em tratamento psicológico aqui é demônio, certo? Né? Então é uma questão que precisa ser... É por isso que eu estou aqui, para quebrar esse estigma. Compartilhe minhas lives e vamos quebrar esses estigmas. Tá bom? Estão pedindo aí pose para print. Pose para print, para vocês depois poderem compartilhar nos stories. 1, 2, 3 e... É isso aí. Fiquem com Deus. Grande beijo. Quinta-feira, 12h45, aula. À tarde também, live surpresa e o tema. E, pessoal, a live Refúgio não fica gravada. Então, fica atento para você poder participar, porque depois dançou. Beijo pra vocês, um excelente final. Pra vocês é para falar goianês, tá? Beijo pra vocês, excelente restante de dia, excelente semana. Faça uma semana extraordinária, decora o seu dia, independentemente de qualquer coisa, decora o seu dia. Se estiver difícil, diga: Espírito Santo, fica comigo, decora o meu dia, que ele vai te ajudar. Beijo, que nosso tempo já acabou. Até mais.